que uma pessoa em transe, ela consegue melhorar a audição, ela consegue, inclusive, ver coisas que ela não está vendo fora do transe. Ou seja, já existe um número de provas muito grande de que o transe e o exercício da hipnose, ele aumenta a sensibilidade dos 5 sentidos. Qual é a diferença entre a persuasão e a sugestão hipnótica? Isso é uma coisa muito importante para ativar poder no ser humano. Porque uma persuasão, uma conversa comum, ela é um apelo à razão do homem. Ela é um apelo ao consciente da pessoa. E o consciente, ele é limitado. Isso a gente sempre comenta nos programas, né? Várias correntes defendem isso. O consciente, ele é limitado. A hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica que acessa o inconsciente. Então, essa é a diferença de uma sugestão hipnótica e de uma persuasão. Uma persuasão é um apelo ao consciente, ao racional, ao ato de pensar, de concordar, de discordar. A sugestão hipnótica não. Ela acessa o inconsciente. Ela ultrapassa as barreiras, como foi falado hoje também, das crenças limitantes. Aí se alguém fala assim, e o que tudo isso tem a ver com o sonho? Tem a ver com o sonho, a gente usa a palavra sonho, mas vamos mudar um pouquinho. Tem a ver com os meus projetos. Porque se o consciente, ele é limitado, então ele também limita a possibilidade de realizar projetos. Porque ele vê muito pouco. Ele vê pouco porque o espaço que ele ocupa, a visão dele é limitada. Se ele é limitado, então eu vou entregar esse poder para o inconsciente. Porque o inconsciente vai colocar toda a equipe de trabalho dele para fazer o serviço. Ele não tem aquele limite do consciente preso a alguns comandos. Ele vai ativar a força humana, ele vai desenvolver as sensibilidades, a força dos sentidos, a intuição, a memória, com toda essa capacidade. Isso facilita atingir objetivos, concluir projetos. Isso não é... Pode falar. Eu vou te interromper um pouquinho. Quando nós fizemos a chamada, nesse tom de realizar os seus sonhos, eu acho que vem hoje muito a calhar, assim, até com um pouco do que eu conversava um pouco com a Sandra, a respeito das pessoas que trocaram de profissão durante essa fase pandêmica que nós passamos. Que as pessoas tiveram que se reinventar mesmo, porque a finalidade era sustentar suas famílias e foram lá, talvez, realizar algum sonho que estava no inconsciente. E aí ele vem à tona nesse momento onde a pessoa tem que tomar uma atitude. Esse inconsciente vem à tona sem um tratamento e depois ele vai olhar, ou o que eu estou falando não tem coerência? Olha, quando você está numa situação de crise, aliás, o inconsciente ele aparece sempre, só que ele não aparece ao nosso favor, né? Se eu estiver numa situação de medo, eu vou ter a minha imaginação dominada pelo perigo, né? Às vezes, a minha reação dá certo, mas quando nós estamos falando de atingir sonhos, realizar projetos, nós estamos falando de canalizar nossas forças para uma saída, né? Pode ser que em situação de crise, muitas pessoas encontram saída, né? Mas eu vou falar uma coisa um tanto quanto simples demais. Mas o que é um tratamento terapêutico? É para quem não conseguiu, né? Quem conseguiu já está livre. Quem conseguiu já não precisa mais dessa ajuda, né? Mas nem sempre a crise, o sofrimento,
vai fazer com que essa pessoa tenha esse renascimento e encontre uma saída. E é para essas pessoas que a gente oferece. Para essas pessoas onde os traumas da vida dela, as aprendizagens da vida dela não são funcionais. Se elas não são funcionais, então nós temos um recurso técnico para que possa ajudar essa pessoa a ir na direção que ela planeja chegar. É claro que realizações de sonhos, usando a hipnose, nós podemos ir em vários setores da vida de cada um, tanto homens como as mulheres, profissionais ou não. Mas aqui o tema do programa, o enfoque é cuidar dos vencedores, dos vitoriosos, dos empreendedores, que é o tema do programa. Então, toda vez que a gente fala de hipnose, em qualquer tema que a gente traz, eu sempre levo um pouquinho mais para as perguntas para os profissionais. Então, hoje a gente percebe que existem pessoas que se formaram, que investiram uma grana boa, porque os cursos hoje, nem todo mundo consegue cursos gratuitos, tem que ir por meio de faculdades particulares, e quando ele vai atuar, ele percebe que ali tem algo que não é da alma dele, ou que não era aquilo que queria. Como é que a hipnose entra para ajudar essas pessoas que realizaram os sonhos da formatura, realizaram os sonhos, às vezes, até do doutorado? E ele vai fazer o que com aquilo? Como é que ele vai falar isso para a família? Que não era aquilo que ele queria. Onde entra a hipnose aí para esses casos? Eu acho que é bastante complexo, né, Elizabeth? Eu acho que em alguns programas nós falamos um pouco sobre essa questão de ver o lado da vocação da pessoa, né? E isso deve ser considerado, isso deve ser respeitado, para que a pessoa não sofra essa decepção, né? Então, eu acho que, pelo pouco que eu consegui entender, eu imagino que nenhum destino ainda está traçado enquanto a pessoa está viva. Ela pode se renovar. Se ela errou, dá para consertar. E às vezes ela precisa dessa força para começar de novo. Ela precisa de desapego, como a gente tem falado. Ela precisa desapegar desse caminho que parecia ser o caminho que era certo, e agora dar um espaço para a sua própria essência, né? Então, renascer. O que a gente tem visto muito nesse programa, pessoas renascendo, percebendo que ela pode servir melhor com uma outra atividade. E se ela não consegue, aí entra a hipnose. A hipnose que vai trabalhar crenças limitantes, como outras terapias, que vai desinibir essa pessoa, que vai trabalhar esse apego. E que muitas vezes uma pessoa está num estado depressivo também, vai ajudar nesse campo, né, trabalhando a depressão, a ansiedade. Como você falou, mesmo olhando para o âmbito profissional, é muito complexo cada assunto e cada trauma, cada sentimento de superação de cada indivíduo, né?